esse veículo de comunicação que o ministro Alexandre de Moraes via ali como seu adversário. Então, Mari, são revelações importantes que são trazidas a público neste momento, que envolvem a prisão ilegal, arbitrária dos réus do 8 de janeiro e envolvem aí o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, Mário, acho que temos aqui, né, a publicação do Michael Schellenberger no Twitter. Isso, vamos ver aqui, pedir para o nosso querido Vitor Kunz eu colocar aqui. Aos poucos a gente vai trazendo tudo que está sendo levantado sobre o assunto. Ali a postagem, então, do Michael Schellenberger. Novos arquivos vazados revelam que o Supremo Tribunal Federal usou ilegalmente postagens em redes sociais para prender manifestantes pró-Bolsonaro. Em 8 de janeiro de 2023, centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram prédios do governo em Brasília em um episódio notavelmente semelhante ao de 6 de janeiro nos Estados Unidos. Muitos eram idosos ou doentes e não cometeram atos de violência. No entanto, todos foram rotulados de golpistas, terroristas e fascistas pelo presidente Lula e pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora, os arquivos de 8 de janeiro mostram que Moraes criou uma força-tarefa de inteligência secreta e ilegal que usou postagens em mídias sociais para justificar a prisão de manifestantes não violentos. Moraes e sua força-tarefa, operado por meio de um grupo secreto do WhatsApp que criava relatórios ilegais de inteligência, manteve manifestantes detidos enquanto realizavam varreduras em suas redes sociais, usou a fala online como base para a prisão preventiva, negou aos advogados o acesso às provas, usou ilegalmente um banco de dados biométrico para identificar manifestantes. Esses arquivos revelam que os processos de 8 de janeiro foram motivados politicamente e envolveram abusos generalizados de poder. Moraes, atendendo aos interesses de Lula, driblou a lei para efetivamente criminalizar o discurso político. Aí segue. Tem mais um print aí, Vitor, querido Vitor Kunzel. Moraes, atendendo aos interesses de Lula, driblou a lei, então, efetivamente para criminalizar o discurso político, e sua perseguição excessiva a manifestantes ajudou a legitimar a narrativa de que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe coordenada, uma narrativa central para o processo em andamento contra Bolsonaro pelo tribunal. A investigação do arquivo de 8 de janeiro foi liberada por Davi Agape e Eli Vieira, editada por Galaxy Brain. Bom, são a parte daqueles arquivos que a gente já citou muito bem aqui, que a gente trabalhou muito bem no ano passado, trazendo para vocês, né, aqueles arquivos, aqueles 6 gigas, né, se não me engano, que estava todo mundo criando expectativa, ele já anunciou que faz parte disso. E é interessante a gente ver essas revelações agora, né, Fred, sendo que na sexta-feira, no discurso de Alexandre de Moraes, após a aplicação da Lei Magnitsky, ele reforçou muitas vezes todos esses termos que ele gosta de utilizar, né, então ele falou, foi uma tentativa de golpe sim, e reforçando tudo isso, e agora vem esses documentos à tona. Pois é, Mari, e tem interessante a gente rememorar que esses arquivos que haviam sido trazidos a público pelo jornalista Glenn Greenwald, o Glenn Greenwald, que já participou de outras investigações jornalísticas envolvendo a própria Agência de Segurança Nacional americana junto com Edward Snowden, e vejam o surrealismo e a gravidade da situação que temos vivenciado no Brasil. O próprio Glenn Greenwald, que ele lidou com as agências de inteligência mais poderosas do mundo, disse que nunca ele teve tanto medo quanto ele teve, Mari, ao revelar esses arquivos desse grupo de WhatsApp que o ministro Alexandre de Moraes mantinha ali com seus assessores e dos quais participava o Eduardo Talhaferro. Assim que essas conversas foram trazidas a público, vejam, os próprios veículos de comunicação brasileiros, Mari, ficaram com receio de dar continuidade a essa investigação que seria feita por meio de várias fases conforme, né, os jornalistas conseguissem se aprofundar na análise dos documentos e das conversas fornecidas. Não se sabe ainda se foi a origem, o Eduardo Talhaferro ou não, mas teria partido ali do celular do Talhaferro, né, o acesso a essas conversas no WhatsApp. Então, você vê que é a continuidade desses fatos que foram trazidos a público, mas que, naquele primeiro momento, eram os fatos envolvendo o processo eleitoral de 2022, especialmente nos meses de novembro e dezembro, pós-eleições de 2022, quando o ministro Alexandre de Moraes iniciou uma verdadeira caça às bruxas, a políticos e pessoas críticas à forma como havia sido conduzido o processo eleitoral de 2022. Inclusive, citamos aqui já, Mário, algumas vezes, o caso do Marco Sintra, que era o secretário-geral da Receita Federal, que foi censurado ao fazer alguns questionamentos relativos até à questão das urnas eletrônicas, ele que foi um dos primeiros daquela leva de censurados em novembro de 2022, e agora temos essa reportagem muito importante do Michael Schellenberger, junto com os jornalistas brasileiros David Agape e o Eli Vieira, trazendo a público aí os desdobramentos, Mari. É importante que, veja, hoje temos um clima de perseguição à imprensa no Brasil, especialmente por parte do ministro Alexandre de Moraes, que os veículos estavam com medo de trazer esses fatos a público. E precisamos de um jornalista americano que se encontra lá protegido, né, pela primeira emenda americana, que protege a liberdade de expressão, para que
haja a primeira repercussão desses fatos fora do Brasil para que eles possam, então, serem trazidos ao conhecimento do público brasileiro e mostrando aí os métodos utilizados agora pelo ministro Alexandre de Moraes, num primeiro momento, na forma como ele conduziu o processo eleitoral de 2022. E agora, esses fatos estarrecedores envolvendo a forma em que ele operacionalizou a conduta do seu gabinete para justificar a manutenção da prisão dos céus do 8 de janeiro, dentre os quais, Mari, temos que lembrar a Débora do Batom, o Clezão, que veio a óbito no presídio da Papuda, ele que tinha uma cardiopatia grave e necessitava de tratamento médico. Inclusive, no caso do Clezão, Mari, importante ressaltar que a própria Procuradoria-Geral da República havia feito um parecer acolhendo o pedido da defesa do Clezão para que ele tivesse a sua prisão convertida em prisão domiciliar para poder receber o tratamento médico em casa. E, no entanto, o ministro Alexandre de Moraes, em mais um caso, sentou em cima do processo e foi justamente a demora dele em apreciar o pedido da defesa do Clezão que acabou levando o Clezão a óbito. Então, são fatos muito importantes que sejam apurados porque desmontam, mais uma vez, a farsa da perseguição política aos réus do 8 de janeiro, o sofrimento causado a essas pessoas e agora, por meio do conhecimento de que havia ali um gabinete de inteligência paralelo ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que operava e instrumentalizava uma perseguição política a essas pessoas, inclusive fazendo uso aí de investigações paralelas para justificar a manutenção da prisão dos céus do 8 de janeiro, tendo acesso às publicações dessas pessoas nas redes sociais, Mari. Perfeito, Fred, você que está nos acompanhando, não deixou seu like, deixe, por favor, vote aqui na enquete, a gente quer saber a sua opinião também. Antes de chamar nossos outros comentaristas, vamos acompanhar também a publicação do deputado Marcel Van Hatten. Ele publicou o seguinte, urgente, a farsa do 8 de janeiro revelada, anistia já, anulação de processos ilegais e abusivos já, investigação, impeachment e prisão dos responsáveis já.